Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Olá, que bom receber vocês por aqui. Saibam que é sempre uma honra abrir as portas do nosso estúdio para vocês. Portanto, sejam muito bem-vindos ao programa Pausa de hoje. É sempre uma alegria ter você aqui conosco, acompanhando esse programa feito com tanto carinho para inspirar, provocar reflexões e celebrar boas histórias. Hoje, mais do que nunca, a nossa conversa promete mexer com o coração e com a mente. Então, acomode-se, respire fundo e venha com a gente, porque o Pausa só está começando. Se tem algo que atravessa fronteiras, supera limites e conecta pessoas das mais diversas realidades, esse algo é o esporte. Seja na corrida, que desafia o fôlego e olha que é algo que tem virado moda na sociedade. No futebol, que pulsa nas comunidades e que é uma paixão do brasileiro e do mundo todo, ou na dança que exige ritmo e disciplina. O esporte é mais do que competição, é ferramenta de transformação. Ele ressignifica histórias, constrói caminhos e devolve sonhos para quem muitas vezes já tinha perdido a esperança. No Pausa de hoje, a gente abre espaço para ouvir quem vive isso na pele. Nós vamos conversar com profissionais que tiveram e continuam tendo suas vidas profundamente marcadas pelo esporte. Pessoas que encontraram no compromisso com a prática esportiva, na responsabilidade com o coletivo e na disciplina da rotina, uma forma de mudar a própria realidade e inspirar outras ao redor. Prepare-se para inspirar e talvez até se mover da cadeira, porque hoje o Pausa é um convite. Que a gente enxergue o esporte não apenas como atividade física, mas como potência de vida. E você aí de casa, já parou para pensar o quanto o esporte faz parte da sua vida? Será que você pratica alguma atividade física, tem buscado mudar a rotina, encontrar um equilíbrio ou até descobrir um novo hobby para cuidar do corpo e da mente? Às vezes tudo começa com uma simples caminhada, assim como começou comigo, uma mudança de dentro para fora, ou que seja uma aula de dança ou aquela vontade de desafiar a si mesmo em algo novo. E é sobre essas pequenas escolhas que grandes transformações começam a acontecer. Portanto, eu gostaria de comunicar que hoje teremos convidados especiais para começar essa jornada esportiva aqui em nosso programa, que é o treinador Dieter Thiago e a sua aluna Emily Gabriele, que tem vários prêmios e que vai falar aqui para a gente. Sejam muito bem-vindos ao programa Pausa, Dieter. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Que honra receber vocês. Por favor, fiquem à vontade. Com licença. Bom, então vamos começar esse nosso bate-papo muito especial. Dieter, a primeira pergunta que eu farei a você é saber como você chegou nesse patamar de treinar, aliás, semear campeões. Isso, a gente tem o projeto Semeando Campeões, né? Semeando Campeões no esporte e na vida, como você colocou aqui na introdução. Eu acho que o esporte é muito mais do que só praticar uma atividade física. E através do nosso projeto a gente pode também transformar vidas, né? Com certeza. Eu creio que, primeiramente, Deus, né? Se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Pois nós começamos o projeto em 2012. Chegamos na cidade, eu e minha esposa, né, fundadora do projeto também, Faixa Preta. Chegamos aqui em 2011 e em 2012 já iniciamos as nossas atividades. Demos aulas em vários locais aqui na cidade, no CRAS Cidade Jardim, no Estádio Arapucão, no Tatuzão. E em 2019 veio a pandemia, né, tivemos que ressignificar todo o nosso trabalho. Tivemos a dificuldade do contato, né? O judô é um esporte totalmente de contato, ficamos impossibilitados de dar nossas aulas e nessa época nós já tínhamos mais de 300 alunos espalhados na cidade. Olha só, que bacana. E quando retornamos da pandemia, nós retornamos do zero. Então tivemos que fazer todo um trabalho novamente.
E hoje nós temos na cidade 6 polos do nosso projeto, né, em parceria com a Prefeitura. Cidade Jardim 1, Cidade Jardim 2, no Mauro Bento, no Estrela d'Alva, que foi uma conquista desse ano, e também lá na Biblioteca Municipal, além do Centro de Convivência, aquele antigo PET. Então, eu acho que é a resiliência, né? Nós tivemos quase que parar o projeto e conseguimos fazer com que ele crescesse, hoje atingisse mais de 500 alunos aí na nossa cidade. Que bom saber. E como que você avalia o desempenho recente dos atletas nas competições que participaram? Houveram destaques que merecem ser ressaltados? Ah, sim, com certeza. Nós tivemos esse ano, nós já participamos de duas etapas do Campeonato Goiano, onde a nossa equipe foi campeã. Né? É um circuito estadual. A gente participa de 8 etapas durante o ano todo. Né? Nós somos bicampeões geral dessa competição no ano de 2023 e 2024. E esse ano, as 2 primeiras etapas, nós fomos campeões. E nós participamos do Campeonato Brasileiro em Ji-Paraná, em março, e nós tivemos excelentes resultados. Nós tivemos 3 terceiros colocados, né? A atleta Vitória, nós tivemos mais terceiro colocado o atleta Nicolas e o Jonathan. Nós tivemos 3 medalhas de ouro. Olha só! Uma com o João Miguel e 2 com a atleta Emily. Ela foi campeã em 2 categorias, linda, né? Na categoria sub-21 de idade e também na categoria sênior, né? Que é a categoria adulta. Ela foi campeã nas 2. Então, eu acho que o destaque atual da nossa equipe, com certeza, é a Emily, né? Vocês estão vendo o quanto eu estou me sentindo honrada hoje aqui nesse estúdio, né, gente? Bom, falando em você, uma das atletas campeã, a Emily Gabriele. Emily, conta pra gente, qual foi a sensação de conquistar a sua primeira medalha no judô? Você se lembra do que passou lá atrás na sua cabeça? Bom, eu era bem novinha. Quantos anos? Eu tinha 5 anos. E não tinha menina para me lutar, foi uma competição interna. E daí eu lutei com 2 meninos e eu fui campeã também. Eu fiquei bem feliz, mas eu não lembro muito o que eu senti assim, mas eu fiquei bem feliz. Com toda certeza. 5 anos deve ser uma sensação incrível, não é? E eu acredito que isso deve ser um orgulho para toda a família. Ao longo da sua vida, nos campeonatos, quais foram os desafios mais marcantes que você enfrentou e de que forma o judô te ajudou a superá-los? Desafio no judô? Sim, na sua vida, no judô. Como, por exemplo, esse exemplo que você nos deu do seu primeiro campeonato, não tinha meninas. Isso é um desafio, é quebrar paradigmas. Você teve que lutar, né? A gente fala lutar, é isso mesmo, né? Lutar com meninos. É um desafio que você rompeu. Existiram outros? Bom, durante a pandemia eu parei de fazer judô e eu acredito que foi um desafio para mim voltar a competir competições nacional, porque assim, como eu fiquei um tempo parada, as minhas adversárias todas estavam treinando, então estavam mais preparadas e aí eu fiquei com bastante receio de voltar para as competições nacionais. Mas deu tudo certo, a gente está voltando já. Bom, bem. A pandemia foi um desafio para todos nós, né? A gente teve que ressignificar muita coisa. E quais são as próximas competições no calendário? E como que está a preparação da equipe para esses desafios? Perguntar para os dois. Nós estamos sempre preparados, né? Sempre nos preparando para as oportunidades que a gente tem. Nós temos uma competição na semana que vem, já em Campo Grande. É um campeonato aberto, onde participam várias equipes do Brasil inteiro. Nós vamos participar, acho que com entre 10, 15 atletas, nós vamos para lá, né? A Emily está preparada. Tem vários atletas fortes na categoria dela, né? Então a gente precisa manter essas vitórias que ela está tendo. No dia 17 nós temos uma etapa do Campeonato Goiano aqui em Jataí, nós conseguimos trazer uma etapa para cá. Dia 17 de dia maio 17 de maio, então no próximo, né, dia 10 a gente compete, dia 17 de maio compete também. E no iniciozinho do próximo mês nós temos a Taça Brasil. Acho que é a competição mais difícil do ano, né, que a gente vai participar, onde nós teremos 2 atletas participando, a Emily e a Maria também. Então, esses são os próximos desafios. Que bacana. Nós vamos estar na torcida, viu, Emily? Emily, você acredita que o judô mudou a sua forma de ver a vida? Que tipo de valores ou aprendizados o esporte trouxe para a sua rotina como jovem e como atleta?
Com toda certeza. Hoje eu não imagino minha vida sem o judô, né? O judô faz parte da minha rotina. A faculdade que eu faço eu escolhi porque eu sei que vai me ajudar, que o judô vai me ajudar com isso. O que você faz, Emily? Eu faço educação física e eu pretendo trabalhar com o judô e para casar com a formação. E como para ver a vida, com certeza, o judô ele é um esporte com muitos princípios, o judô eu acho que é um esporte com bastante princípio e ele forma a gente na vida, assim. O judô motiva a gente a ser melhor, a ser uma pessoa mais disciplinada e acredito que todo mundo que vive o esporte também vê isso. Faixa preta. Eu estava te olhando aqui e pensando, será que eu, no auge dos meus 51 anos, conseguiria começar a lutar judô e me tornar uma faixa preta? Tem limite para começar de idade? Não tem limite para começar. Eu acho que seria um desafio, Com né? certeza. Seria um desafio. E eu adoro desafios. Mas não vejo problema nenhum. E acho que a maioria das nossas faixas pretas são meninas. Olha né? só. Orgulho pra gente, não é? Eu creio que por causa da minha esposa, né? Da Dari, que é professora, a gente consegue sempre ter bastante meninas no esporte. Porque é um esporte de luta, um esporte de contato. Então, geralmente tem essa deficiência das meninas participarem. Mas daí chega lá, tem a professora Emily dando aula, né? Tem a professora Maria dando aula, tem a professora Dariene dando aula. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo da mãe conseguir, né, deixar a criança lá para ter aula. Bacana, muito bacana. O esporte tem um poder transformador, que ele vai muito além das medalhas. Ele forma caráter, cria oportunidades e muda destinos. A Emily é um desses exemplos. Uma jovem que encontrou no judô não só um caminho de conquistas, mas também uma nova forma de enxergar a vida com disciplina, foco e superação, como ela nos disse. Mas nós temos que falar sobre a evolução técnica, que precisa de um aprendizado realmente de campeões. Dieter, em sua visão, quais têm sido os principais avanços técnicos e disciplinares observados entre os alunos do projeto Semeando Campeões? O nosso slogan é Semeando Campeões no esporte e na vida, né? Então, acho que a primeira questão é a oportunidade deles realmente verem a vida de uma forma diferente, né? No judô, a gente aprende a cair e levantar, né? A resiliência, né, que está em voga hoje. Então, às vezes a criança não tem grandes oportunidades na vida, né? A gente trabalha no projeto, né? As famílias um pouco desestruturadas, e elas veem dentro do judô uma oportunidade. Aprende respeito, aprende disciplina, aprende a conviver em grupo, né, que nem sempre vai conseguir ganhar, às vezes não vai ser da forma como ele gostaria, mas ele vai pegando esses princípios e utilizando na vida deles também. Então, às vezes tem menino que quer parar de estudar, que não está indo bem na escola, e a gente consegue, através do judô, fazer com que ele se esforce. E a gente coloca vários exemplos dentro do tatame na vida deles. Porque quando a gente começa a fazer o judô, geralmente a gente não consegue ganhar. O mais normal é a gente estar perdendo dentro dos treinamentos, dentro das lutas, dentro dos campeonatos. E com o passar do tempo eles vão progredindo e vão melhorando. E isso eles podem utilizar na vida também, né? Às vezes a forma que a gente quer ou o que a gente está almejando, a gente não consegue atingir no momento. Mas se perseverar, né, no futuro consegue também atingir. E na questão técnica, também é parecido, né? Porque a gente treina, às vezes, um golpe. Eu tenho certeza que o golpe preferido da Emily, que é o seu Inag, ela já deve ter treinado na vida dela umas 50 mil repetições, umas 50 mil vezes fácil. Então, é continuar, perseverar, treinar, tentar fazer melhor para conseguir conquistar aquilo que está almejando. É isso aí. E nós sabemos que você tem um projeto social incrível. Como esse projeto tem contribuído com o desenvolvimento pessoal, principalmente desses jovens? Você tem algum exemplo para compartilhar conosco? Que isso pode ser transformado? Nós teríamos uma dezena de... Mas tem um que te marca especificamente? Não precisa mencionar o nome, é só para a gente ver o quanto isso impacta a vida? Tem sim, eu acho que eu até posso falar o nome da pessoa. Mas tem várias coisas que a gente vê que realmente muda a vida das pessoas, né?
Quando a gente passa na rua e tem um ex-aluno, que o projeto hoje já tem 12 anos, e ele está com a criancinha de colo no braço, ele diz assim, Sensei, quando que meu filho já pode começar a fazer o judô? Porque eu quero que ele viva as mesmas experiências que eu tive. Né? Isso aí é maravilhoso. Né, vários outros exemplos, né? Mas acho que a gente tem um exemplo da professora da Maria. Uma pessoa de família bem humilde, os pais se separaram ainda quando ela era muito nova, então essa dificuldade de distância do pai. E uma menina sempre muito estudiosa, muito esforçada, muito dedicada. Desde pequenininha também começou no judô com 6 anos, sempre ganhando, conquistando medalhas, né? Foi para fora do Brasil competir, conheceu a Europa, né? Através do judô, uma coisa que era inimaginável na realidade dela. Foi medalhista nacional, teve uma lesão no joelho, teve que passar por cirurgia, ficou um tempo afastado, podendo para melhorar, né, a questão Ela lesionou médica treinando? Dela. Competindo? Lesionou treinando e competindo. Foi num campeonato brasileiro que ela foi medalhista, ela lesionou o joelho, conquistou a medalha e aí ela ia lutar novamente na outra categoria, não pôde lutar por causa do joelho. A gente estava na dúvida se era alguma coisa mais séria, né? E realmente teve uma lesão nos ligamentos, passou por cirurgia, ficou um tempo afastado, retornou aos treinos e quando retornou, participou do campeonato nacional e foi medalhista de novo nacional. Né? E hoje ela dá aula no projeto. É a Maria. A Maria. Um beijo, Maria. Ela é professora no projeto, né? Hoje ela está fazendo um aulão com as crianças lá e está tendo a possibilidade de transformar vidas como também aconteceu com ela. Então, ela está podendo passar tudo aquilo que ela recebeu, tudo que ela vivenciou para outras crianças que também podem estar passando por um momento difícil da vida, como ela teve vários, e transformando vidas. Também escolheu a educação física, né, para poder seguir no caminho do judô, faz educação física, tem a fisioterapia também, que ela tá fazendo, né, tá juntando as duas profissões, juntamente com o judô, para poder manter vivenciando tudo isso que ela tem e também poder passar para as outras pessoas. Acho que ela é um dos grandes exemplos que nós temos dentro do judô. Que linda história, Maria. Emily, dentre tantas conquistas, tem alguma premiação que teve um gosto especial ou que tenha representado uma virada na sua trajetória? Tem a competição do brasileiro, que eu fui bicampeã regional, né? Foi, eu acho que um dos momentos mais importantes da minha vida no judô. Eu já havia participado da competição outras vezes e eu nunca tinha sido campeã. Eu já havia ficado em segundo e terceiro, também já fiquei sem medalhar. E aí, no ano passado, eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu ia ser campeã. Eu até falava pro meu sensei e consegui ser campeã. E aí, na hora, me deu uma sensação de alívio, porque eu estava treinando bastante para isso e me cobrando também. E, com certeza, é a medalha mais especial que eu tenho. Que bom, Emily. Bom, nós já dissemos que o esporte é uma poderosa ferramenta, especialmente aqueles que assumiram um compromisso com a prática. Ele ensina a lidar com limites, respeitar regras, a trabalhar em equipe e a persistir diante dos desafios. Para muitos, é através do esporte que nascem valores que vão acompanhar por toda a vida, dentro e fora do tatame. Aliás, no caso da Emily e do Dieter, dentro e fora dos tatames. Dieter, você pode nos dizer quais são os planos e metas futuras para o Semeando Campeões? Há perspectivas de ampliar o projeto ou novas parcerias? Sim, nós somos sonhadores, né? Quando eu e minha esposa chegamos aqui em Jataí, a gente queria fazer um projeto social que realmente fosse voltado para a comunidade e transformar vidas. Nós viemos de um projeto social, então isso aí também transformou as nossas vidas. A gente é fruto de um projeto social. E a gente queria transformar todo esse amor que a gente recebeu também para os outros. E as nossas metas, objetivos são gigantescos. Hoje a gente atende um pouco mais de 500 crianças e a nossa meta é conseguir atender 1.000 crianças em Jataí.
Nossa, vocês já atendem 500 crianças? Já atendemos 500 crianças. Olha que incrível, pessoal. Se for para ser daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas a gente pretende atender 1.000 crianças aqui em Jataí e expandir para o sudoeste goiano, para Serra Nova, Mineiros, para Rio Verde, porque a gente acredita muito na transformação do esporte, principalmente do judô. E em termos de competição, acho que o sonho é ter um medalhista não, um atleta olímpico, alguém que vá representar a nossa seleção e que vá para umas Olimpíadas, né? Então a gente tem esse sonho. Espero quem está mais próximo. Estamos sonhando juntos com você. Quem está mais próximo agora é a Emily. Próximo, bem distante, que chegar numa Olimpíada não é nada fácil. Pelo menos no judô são várias etapas que tem que passar, vários caminhos que tem que ser trilhados. Existe o ranking, precisa participar de competições internacionais para ir pontuando, mas é algo que não é inatingível. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Exatamente. Então, acredito que a gente tem condições de ter no futuro e pretendemos trabalhar com isso o resto da vida, né, Emily? Olha, de repente, a Emily pode ser a técnica do atleta olímpico também, né? Vai ser uma conquista igual para todos nós. E eu não sei porque me veio algo aqui que eu preciso deixar registrado. Quem sabe daqui a um tempo a gente não está resgatando essa entrevista, eu entrevistando um atleta olímpico. Guardem esse nosso programa de hoje. Quem sabe, né, Emily? Quem sabe? Já estamos na torcida. Muito obrigada, Dieter. Muito obrigada, Emily, por estarem conosco. Foi inspirador ouvir a história de vocês, entender como o esporte transformou suas trajetórias e sentir através de cada palavra o quanto o compromisso e a dedicação de vocês podem abrir caminhos. E antes da gente seguir, eu deixo uma pergunta para vocês dois. Tem algo especial que vocês gostariam de dizer a quem está nos assistindo agora? Uma mensagem, um conselho ou até um incentivo para quem está pensando em começar no esporte? Emily, eu vou começar com você. Bom, então eu quero falar para vocês, nunca é tarde para acreditar no sonho de vocês e buscar aquilo que vocês almejam. É isso. Ó, ficou aí, vocês captaram, né? Nunca é tarde para acreditar. Bom, eu vou na mesma onda que a Emily, né? Não desistir do sonho de vocês. Prossigam no sonho. Trabalhem forte para que isso aconteça. Deus faz tudo para a gente, menos a parte que cabe a nós. Então, busquem, trabalhem, sonhem alto e corram atrás. E para as pessoas que quiserem ajudar um projeto social, né, que existem vários aqui na cidade. Tem vários projetos muito sérios que trabalham com muitas pessoas, seja criança, adultos, idosos, né? Procurem ajudar. Às vezes nós temos capacidade, Jataí é um celeiro de atletas e não só de atletas, temos a capacidade muito grande e falta apoio. O nosso projeto, só tem 2 projetos no estado de Goiás que são aprovados pelo Ministério dos Esportes. O nosso projeto é um deles e ele está em fase de captação. Então você, pessoa física, pessoa jurídica que quiser contribuir para o projeto, pode fazer isso através do seu imposto de renda. Então às vezes a pessoa quer ajudar como? Tem vários projetos aqui que estão abertos a receber tanto ajuda financeira, ajuda de pessoal, né, pessoas que queiram colaborar de alguma forma. O projeto tem várias atividades transversais, seja na parte de educação, reforço escolar, contação de histórias. Então, estamos sempre abertos a novas parcerias. E vocês se lembram que recentemente nós gravamos com o George, que é o chefe da agência da Receita Federal aqui em Jataí, e ele veio exclusivamente para falar sobre esse projeto. Como você, contribuinte, como você que recolhe seu imposto de renda anualmente, pode destinar uma parte da sua contribuição para projetos sociais como esse. Vocês não vão pagar nem um centavo a mais, vocês só vão destinar para que esses recursos fiquem aqui no nosso município e possa fomentar projetos incríveis como esse. Não se esqueçam, viu? Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos aqui no Pausa, tá? Fiquei muito feliz de gravar com vocês. A gente que agradece a oportunidade de estar nesse programa, de conhecer você pessoalmente, né? E agradecer a TV Sudoeste por essa oportunidade. Só eu que agradeço, tá? E vocês não saiam daí,
que daqui a pouquinho a gente está de volta e tem muito assunto ainda para a gente tratar e mais uma campeã que estará aqui conosco. São 3 minutinhos e eu já volto. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Estamos de volta do nosso intervalo e olha, que alegria retomar com ainda mais energia, que agora o nosso estúdio recebe mais uma campeã. São mulheres incríveis que brilham no esporte e que já conquistaram várias medalhas por aí. Eu confesso, estou me sentindo verdadeiramente lisonjeada por dividir espaço com tantos atletas talentosos. Você já ouviu falar no squash? O squash é um esporte dinâmico e intenso, praticado em uma quadra fechada, onde 2 jogadores revezam batidas com uma parede frontal com uma pequena bola de borracha. A velocidade e estratégia são fundamentais nesse jogo, que exige atenção total e preparo físico. Apesar de ainda ser pouco conhecido por muitos, o squash cresce cada vez mais no Brasil. E uma das atletas que tem se destacado nessa modalidade é a Isabel Rocha, que é aqui de Jataí. E é com muita alegria que eu convido aqui essa jovem promessa para compartilhar um pouco dessa trajetória de sucesso conosco aqui no Pausa. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada. Prazer receber você. Prazer é todo nosso. Por favor, fique à vontade. Isabel, eu já quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta que já tinha me passado pela cabeça quando eu soube que você estaria no nosso estúdio. Conta pra gente, como foi que você conheceu o squash? Foi amor à primeira vista ou algo que foi crescendo com o tempo? Pra mim, eu posso falar que foi crescendo com o tempo. Porque eu comecei no squash muito pequenininha. Meu pai sempre jogou a vida toda, desde que eu nasci ele joga. E eu cresci, tipo assim, vendo ele jogar e querendo entrar na quadra e bater bola. E, tipo assim, eu era muito pequenininha, não podia. Normalmente eu aconselho a começar com 7, 8 anos, porque antes disso a raquete é maior que você. Então, assim, não dá. E aí eu comecei pequenininha. Quantos anos você começou? Eu tinha 8 anos. Só que não tinha criança pra brincar comigo, então, tipo assim, pra mim não tinha graça. Eu queria brincar com os adultos e também não dava, né? E aí acabou que eu fiz aula, só aula, porque não dá pra jogar quando é muito criança. E fazer aquilo de aula e repetições e só bater e não ter aquela competitividade, não tem muita graça. Por isso que não tem muita criança que começa no squash. Então, eu parei quando eu tinha 10 anos e só voltei depois com 15, que foi quando eu já estava maior, já tinha mais força, porque o squash tem que ter força, querendo ou não. E aí eu voltei, comecei a fazer aulas, não tinha perdido totalmente o ritmo, porque é tipo andar de bicicleta, você não esquece. E aí eu comecei a voltar pro squash. Foi bem quando eu emagreci, porque fui uma criança bem gordinha, então eu não tinha muito aquele pique, tipo, se você me chamasse pra fazer uma caminhada, não ia. E o squash precisa de muita precisa energia. de muita. Então, tipo assim, eu emagreci, eu perdi 15 quilos e falei, agora eu vou. Aí eu fui, voltei e nunca mais parei. Aí eu comecei a competir, apaixonei. E hoje em dia eu jogo com meu pai, tipo assim, uma coisa que pra mim era inimaginável, eu competi com meu pai alguma vez, porque ele joga há 20 anos e eu jogo, tipo, contando todo o tempo, 5.
Então, para mim foi uma grande conquista e foi amor, foi desenvolvendo. Eu sempre conheci o squash, sempre tive ciência do que era, Sempre só tem que referência. eu só apaixonei quando eu pude jogar. Que bacana, de verdade. Que bacana. Foi uma construção mesmo. Bel, você vem se destacando cada vez mais e levando o nome da nossa cidade para competições nacionais. Como é para você carregar essa representatividade e essa responsabilidade? Para mim é tudo muito novo, porque eu comecei a competir não tem nenhum ano. Porque eu sempre quis jogar o Campeonato Brasileiro, sempre joguei os torneios regionais, só que o squash tem poucas pessoas que praticam. Então, meio que todos os campeonatos goianos são as mesmas pessoas, os mesmos adversários. E ano passado, retrasado, eu pedi pro meu pai, falei, pai, me leva no Brasileiro, eu quero jogar, eu quero competir. Aí ele falou assim, minha filha, você não tem nível ainda para jogar um Brasileiro. Quando você tiver, o papai te leva. Aí eu falei, então tá. Aí, ano passado, eu falei, pai, agora eu tenho nível. Eu treinei muito pra conseguir, né? E ele falou, agora eu vou te levar. E eu fui sem perspectiva nenhuma de ganhar, porque eu nunca tinha competido nacionalmente. Então eu falei assim, eu vou pela experiência, pra lutar e ver o que dá. E aí eu cheguei lá e eu consegui ser campeã da Sub-19, que é a minha categoria. Que bacana. E aí, pra mim, a primeira competição nacional você já foi campeã. Eu cheguei e fui campeã. E pra mim foi, uma conquista muito grande. E eu acho que o que me levou a ser campeã na primeira é porque em Jataí, infelizmente, não tem muitas mulheres que jogam. Eu acho que de criança, assim, eu não sou criança mais, mas de menos de 20 anos só tem eu, de mulher. E, contando todas as faixas etárias, deve ter umas 6 mulheres que jogam. Eu tenho vários amigos, homens, mulheres que jogam. Então, a minha vida inteira eu treinei com homens. E o nível masculino é muito mais alto. Então, a minha dificuldade foi imposta a mim, foi mais difícil. Então, quando eu cheguei, eu tinha um nível a mais de aprendizado. Eu já conseguia ler mais o jogo, eu tinha mais força de batida. Então, para mim foi mais fácil por conta disso, eu acredito, né? Com toda certeza, isso contribuiu bastante. E o squash, ele exige muita técnica, resistência e raciocínio rápido. Como que é a sua rotina de treinos para dar conta de tudo isso? Olha, eu trabalho, faço faculdade, então não tenho tempo para me dedicar 100% ao esporte, por mais que eu queira. Então eu faço 1h30 de musculação todos os dias, 6 dias da semana, na verdade, menos domingo. E eu treino squash 3 horas por dia. Que é 3 horas que dá. todos os dias. 3 e horas você faz todos os faculdade dias. de quê? Eu faço arquitetura pelo trabalho do meu pai, que ele tem uma empresa. Então, para mim, o squash não dá futuro, querendo ou não. Ele é um esporte que não tem apoio, ninguém conhece. Então, mesmo se eu fosse viver do squash, para mim era o meu sonho, era o que eu queria. Mas é muito difícil e inviável. E como meu pai tem uma empresa, eu falei, a arquitetura vai ser o que vai vingar para mim. E aí, como meu pai é o meu chefe, ele entende a minha obrigação com o squash, então ele meio que me libera para treinar. Se fosse um emprego normal do CLT, não ia ter jeito. Aí, como é meu pai, ele vai treinar e vamos. Pois é, vocês viram, né? Ela trabalha, estuda, treina 3 horas por dia squash, ainda faz 1 hora de musculação por dia. A gente se organiza com o tempo e tudo dá certo, não é, Bel? Com organização vai. Bom, como nós mencionamos no primeiro bloco, o compromisso com o esporte é um dos elementos essenciais para formar campeões. Não se trata apenas de talento, mas de disciplina diária, do esforço contínuo e da responsabilidade com o próprio desenvolvimento. São esses valores que transformam atletas em verdadeiros vencedores, tanto nas competições quanto na vida. Isabel, quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira até agora? Tem alguma vitória que te emocionou de forma especial? Essa primeira que você participou foi campeã nacional ou tem alguma com gosto especial? Tem uma em específico que todo mundo vai olhar para minha carreira e vai falar que, nossa, não é possível que você se emocionou com essa. E foi quando eu ganhei de uma atleta aqui de Jataí, que ela chama Gabi. Ela é uma atleta que eu sempre, como eu comecei muito novinha no circuito, eu comecei perdendo para todo mundo. Mas ela, em específico, eu sempre perdi para ela. Nunca ganhava dela. Eu falei, gente, quanto que eu vou ganhar dessa mulher? E aí, recentemente, eu acho que foi em janeiro, depois que eu voltei do brasileiro, eu fui jogar com ela e eu consegui ganhar dela. Eu saí chorando da quadra. Olha.
Pra mim foi tipo uma emoção muito grande, não desmerecendo ela, que ela é uma jogadora Não, muito porque boa. você sempre a viu como uma referência, Pra né? mim, eu pensei assim, quando eu ganhar dela, eu tô satisfeita. Então, quando eu consegui ganhar, eu saí chorando e todo mundo se emocionou e foi incrível. Mas uma das coisas, não foi bem uma partida que me emocionou, mas foi ser convocada para o Sul-Americano. Que como eu ganhei o brasileiro, eu consegui notoriedade pela CBS, que é a Confederação Brasileira de Squash. E eles me chamaram para jogar o Sula, e aí eu fiz uma rifa, consegui jogar. E para mim isso foi uma grande conquista também. E já passou o Sul-Americano? Já passou, a gente conseguiu medalha de bronze. Parabéns. Na equipe feminina. Incrível, parabéns. E foi lá no Equador. Que bacana, parabéns, olha só. Bel, agora chegou a hora de dizer para quem está nos assistindo e que talvez nunca tenha jogado squash, o que você diria para despertar o interesse nesse esporte, que digamos ser muito vibrante? Eu diria para tentar, dar uma chance. Porque quando você olha para o squash, todo mundo pensa, é um tênis sem graça. Porque é numa quadra, bate na parede, só fica batendo bola na parede. Não é só isso, gente. Envolve muito mais do que só bater bola na parede. Squash é um esporte mágico que você chega na quadra, você se sente livre. Você tem poder para extravasar, bater a bola com força na parede, jogar toda a sua raiva do dia e extravasar mesmo. Você sai da quadra leve. Então, o squash, ele não é só bater bola na parede, ele não é um tênis chato. Ele é um esporte e ele merece ser um esporte que está no topo, porque ele é um esporte muito bom e se as pessoas derem chance para ele, eu tenho certeza que vai apaixonar. Que bacana. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a você pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouco da sua trajetória conosco. É inspirador ver como o esporte tem sido uma ferramenta de crescimento na sua vida. E certamente muitos que nos assistiram se sentirão motivados com a sua história. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, primeiramente. E eu nunca pensei que eu fosse estar no programa de TV falando sobre squash. Nunca na vida. A Isabel de 5 anos atrás, nunca ia pensar que ia nem levantar da cama para fazer algum esporte. Então, para mim, isso é uma grande conquista. Muito obrigada. Que bom, prazer te receber. E a gente tem uma história parecida. Eu também joguei vôlei a minha adolescência inteira, participei de campeonato goiano. Depois que eu me tornei adulta, eu me casei, fiquei um pouco mais estagnada. Joguei tênis, eu adoro tênis, mas eu tive uma lesão também, tive que parar. E agora, recentemente, há 7 anos, eu me reencontrei com o exercício físico, né, e com a musculação, que é a minha verdadeira paixão hoje. E eu acho que tudo tem o seu momento. E eu tenho certeza que assim como eu, diariamente, quando eu posto alguma coisa, eu inspiro as pessoas a iniciarem, você hoje, com certeza, causou aí o desejo, no mínimo a curiosidade de outras pessoas para iniciar no esporte. E foi um prazer enorme estar com você aqui. Eu tenho certeza que você, não só aqui na TV Sudoeste, mas você ainda vai nos dar muito orgulho, nós, jataienses, ver você brilhar pelas quadras do Brasil e do mundo, viu? Obrigada. E vocês não saiam daí, que a gente vai para um breve intervalo, vocês vão ficar com o Momento Parceiro e logo em seguida o Guto vem com Café Consciência. 3 minutinhos e eu já volto. Olá, você já conhece o nosso cantinho do café aqui na Empório Casa Verde? Na verdade, o nosso cantinho é para o café da manhã, pode ser para o almoço, pode ser para o lanche da tarde e até o jantar. Aqui nós servimos refeições das 8h30 às 6h30, de segunda a sexta-feira, e no sábado das 8h30 ao 12h30. Aqui nós temos uma variedade de sanduíches integrais, nós temos nossos wrap, tapioca, crepioca, nossa tapioca sertaneja que é uma delícia e super saudável. Nós servimos shakes, smoothies, sucos funcionais, além das nossas saladas também, que são sucessos, com frango, carne seca, ou aquela tilápia grelhada que é uma delícia também. Nós temos também uma linha de café especial que você também pode estar tomando aqui com a gente. Então venha ter essa experiência saudável com muito sabor aqui no nosso cantinho do café na Empório Casa Verde.
Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo. Com uma linha especial de móveis corporativos, representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Na Lavi Clinic, com a doutora Graciana Vilela, tecnologia e cuidados se unem para realçar sua beleza. Descubra o poder dos nossos tratamentos com os lasers Fotona e Quanta, com Ultraformer MPT e radiofrequência EndMed. Resultados incríveis para a sua pele e corpo. Em nosso spa capilar, devolvemos saúde e vitalidade aos seus fios e couro cabeludo. Agende sua avaliação. Cuidar de você é a nossa especialidade. Lavi Clinic. Beleza e bem-estar em cada detalhe. Oi, Vanessa! Olá, pessoal de casa! Que programa bacana falar sobre esporte, uma ferramenta tão poderosa na formação de valores, disciplinas, organização e atletas de rendimento de peso, né? Que precisam seguir rotinas rigorosas, treinos, alimentação, descanso e preparação matinal, mental, tudo isso para alcançar seus objetivos. Essa dedicação que eu tenho visto aí no programa desenvolve o senso de responsabilidade, compromisso com metas, valores que podem ser aplicados até em outras áreas da nossa vida, como nos estudos e no trabalho. O esporte, portanto, ele não apenas forma campeões, como nós estamos vendo aí no programa, mas cidadãos que são mais focados no estilo de vida esportista, né? Aqui em Jataí, vocês estão vendo que nós temos alguns talentos. A Emily, o Dieter, a Isabel, são exemplos claros de como a disciplina tem sido algo muito importante, né? Em resultados que são inspiradores pra gente. Esses atletas vêm se destacando aqui na nossa cidade em determinadas modalidades. Squash, fiquei apaixonado, me deu vontade até de jogar, viu? Pessoal, essas pessoas não apenas vencem provas, elas vencem as suas batalhas cotidianas, né? Não veem essas provas como um detalhe, mas sim para mostrar para a juventude que dá para ser esportista assim aqui da nossa cidade. E claro, aqui no nosso Café Consciência de hoje, a nossa dica literária não pode ficar de fora, né? Luzes do Ringue, o boxe brasileiro da pré-história até Adilson Maguila. Quem não lembra do Maguila na TV brasileira, hein? Esse livro foi escrito por Henrique Matteucci. Vai falar sobre a carreira do Maguila, 17 anos de boxe profissional. Desses 17 anos, 85 lutas e 77 vitórias por nocaute, tá? Dessas, 61 ele venceu assim, em apenas alguns segundos. Esse cara nordestino fez o Brasil se destacar no mundo no boxe. E digamos, Vanessa, que eu também estou me aventurando no boxe. Murilo, coloca aí algumas imagens dos meus treinos, né? 2 vezes na semana, mas 30 segundinhos que a gente quase morre, viu? O boxe tem sido uma alternativa para mim também focar na minha disciplina, no meu cotidiano, então, quanto professor. Mas a nossa dica literária de hoje é Luzes do Ringue, o livro que vai contar a história do Maguila. Bom, e outra dica que eu quero dar para vocês é os cookies diretamente da Casa do Sabor. Inclusive, o meu preferido é esse Red Velvet, mas tem o de caramelo salgado também, que é uma delícia. Mas claro, né, a gente sempre tem um preferido, que é o Red Velvet e o cafezinho diretamente aqui da Casa do Sabor. E eu, gente, vou ficando por aqui na certeza que na próxima semana a gente se encontra aqui no Pausa, no Café Consciência, direto da Casa do Sabor. Até breve, pessoal! O Guto tem se desafiado de forma admirável no boxe, um esporte que não existe apenas força física, mas muita dedicação, determinação, disciplina e coragem, porque é soco atrás de soco, aliás, golpes. E falando em boxe, não podemos deixar de destacar a importância
do Maguila, que o Guto trouxe no Café Consciência, um verdadeiro ícone do esporte brasileiro. Ele mudou a história do boxe do Brasil com as suas vitórias e carisma, conquistando não apenas o título de campeão, mas também o coração dos brasileiros. O Maguila foi mais do que um atleta, ele representa a força de um país que até então não era amplamente reconhecido nas grandes arenas do boxe mundial. A sua história é lembrada até hoje, a sua trajetória inspira gerações de boxeadores a sonharem alto e acreditarem na possibilidade de conquistar o impossível. E agora, qual será o caminho do nosso programa? Agora chegou a hora de irmos para mais um intervalo, mas logo em seguida teremos o Comer Bem Faz Bem, direto do Empório Casa Verde. Porque do que vale o esporte se a alimentação não está bem, não é verdade? E aquela dica valiosa para você. Já já eu estou de volta. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Vanessa, hoje para o nosso Comer Bem Faz Bem, eu trouxe uma opção para você que precisa complementar ou suplementar a sua proteína na sua dieta. Mas não é o whey protein. Hoje eu trouxe a opção da proteína da carne, que é super versátil, uma opção para você que não pode leite, derivados, ou tem alguma alergia ou intolerância, ou não se sente bem, nós temos essa opção, porque a gente sabe que o whey protein ele é a base da proteína do leite de vaca. E aqui nós temos essa opção da carne. E aqui na Empório nós temos duas marcas parceiras, a Essential, que eu trouxe aqui nesse sabor banana com canela, e a True Source com sabor chocolate. É uma proteína muito bacana para você que precisa substituir, por exemplo, um lanche, né? Você precisa praticidade, para você que trabalha, precisa de um lanche rápido ali com proteína, você pode usar essas opções. Também para substituir um almoço ou um jantar na correria, ou quer uma redução de calorias no momento da sua refeição, também é uma opção. Além de ser super versátil na hora da preparação. Você pode usar, por exemplo, uma bebida vegetal, uma bebida à base de amêndoas ou aveia, castanhas, como a gente tem aqui de marcas parceiras também, como a tal da castanha ou nude. Ou você pode também bater com o leite, se você não tem nenhuma alergia ou intolerância. Também você pode misturar com frutas, né? Eu sempre indico a banana congelada para dar mais cremosidade, além de dar um sabor maravilhoso. Ou outras frutas como abacate, frutas vermelhas, como a gente tem aqui congelada. Pode usar também no meio de panquequinha, né? Fazer uma panquequinha de banana e colocar uma dose de proteína, né? Para aumentar o valor nutricional dessas preparações. Então, são opções de proteína super versátil para o seu dia a dia. Então vem para a Empório Casa Verde, nós temos várias opções para vocês. É somente aqui no Pausa que oferecemos um quadro para lhe ensinar dicas práticas e fáceis para se alimentar no dia a dia. O Comer Bem Faz Bem nos lembra que boas escolhas na mesa refletem diretamente o nosso bem-estar, na energia do dia a dia e até na nossa capacidade de enfrentar desafios com mais disposição.
Hoje encerramos mais uma edição do Pausa com o coração cheio de alegria e gratidão. Foi um programa especial, repleto de histórias inspiradoras de atletas que não apenas brilharam no nosso estúdio, mas também que brilham nas quadras, nos tatames e nas arenas pelo Brasil afora. Cada convidado, a Emily, o Dieter e a Isabel, trouxeram a força e o conhecimento do esporte para dentro das nossas casas, mostrando que dedicação, compromisso e amor pelo que se faz são ingredientes fundamentais para transformar vidas. Eu quero deixar aqui o agradecimento mais que especial para todos os atletas que participaram do programa e que também nos assistiram. Vocês são exemplos de superação e determinação. Que cada conquista de vocês seja apenas o começo de muitas vitórias que ainda virão. Sigam firmes, levando os seus sonhos adiante e inspirando tantos outros jovens e semeando campeões que também acreditam no poder do esporte. E a você que esteve com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Nos despedimos por hoje, mas já fica o convite. Na próxima semana possamos ter mais uma ótima pausa juntos aqui na TV Sudoeste. Até breve, pessoal. Um beijo, se cuidem. Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.